coisa é você descobrir quais são, né, os tesouros, os diferenciais e o que você quer, e a outra coisa é como o mundo vai enxergar isso, como que você traduz isso para o mundo. E uma das formas da gente fazer isso é através da identidade visual. E aí é importante dizer que tudo nesse processo comunica, né? Logo, cores, fonte, jeito de você se apresentar, né? Por isso que hoje eu até fiz questão aqui de estar num outro cenário, com as cores que remetem à minha marca, para trazer um pouco desse exemplo de como a gente pode transmitir as características da nossa marca para uma imagem. Isso importa muito, porque às vezes a gente quer transmitir uma imagem, mas a gente não se posiciona de uma forma que faz com que as pessoas nos enxerguem desse jeito. Nem sempre o que você quer transmitir é como as pessoas te veem. O objetivo de definir uma identidade visual é justamente alinhar isso, né? Alinhar o que a gente é e como as pessoas nos percebem. Então, eu chamei essa etapa, que seria o início da nossa fase 2 de essência visual, que é transmitir a nossa essência através da imagem. Esse é o objetivo. A gente está partindo do invisível, como o próprio nome da fase um diz, né? São as raízes, ou seja, a raiz você não vê, né? Tá tudo acontecendo ali, é o principal, é o que dá sustentação ao negócio, mas ninguém tá vendo. Então, se você não consegue traduzir essa raiz para a árvore, para o tronco, para as folhas, para os frutos, de nada adianta. Você pode ter uma raiz forte, robusta, preparada para assumir, mas se não é isso que as pessoas veem, não adianta muita coisa, né? Quero deixar claro que não é sobre deixar bonito, é sobre narrar a estratégia visualmente. E o objetivo final dessa aula de hoje é a gente sair daqui com um briefing. A construção disso pode ser feito, pode tentar como IA, apesar que eu acho que nenhuma IA se equipara ao resultado de um designer. Obviamente que vai dar possibilidade de cada um, mas eu recomendo fortemente que seja realmente investido num designer, num profissional para construir isso. É importante que tenha essa coerência da estratégia com que a gente vai transmitir, porque então a gente perde um pouco também do nosso trabalho. Então, a gente faz um puta trabalho de estratégia e aí, de repente, na hora de, né, transformar isso em algo visual, fica uma coisa capenga, tipo, sabe? Então, tem que ter coerência. E qual que é o papel, então, da identidade visual? É ser percebida antes mesmo da leitura. Por exemplo, hoje, quando você vê uma propaganda da Coca-Cola, às vezes só de você pensar em vermelho já te vem, né? Por quê? Porque eles investem muito em branding, né? Muito. E assim são com as grandes marcas. Poderia fazer um exercício aqui e citar várias, né? Que a gente só de ver uma imagem, de repente um símbolo ou uma cor, já nos remete à marca. Então, esse é o objetivo, que a essência da marca chegue antes mesmo da gente chegar. Então, só com o visual ela já seja percebida. É transmitir o valor e o posicionamento com precisão. Por exemplo, eu tô aqui nesse cenário, né? Igual quando a gente abriu a câmera aqui que você me elogiou e tal. Então, assim, todos os elementos que eu coloquei aqui, por exemplo, a cor da minha blusa, os elementos, por exemplo, de joias, da elegância, da sofisticação, que são atributos da minha marca, às vezes até o penteado, o cenário, tudo isso aqui tá comunicando, o jeito de eu falar, né? Uma coisa é eu falar assim com você, né? A outra coisa é eu estar posicionada, com uma voz mais impostada, com postura. Então, é isso que eu quero deixar claro, que todos os pontos de contato comunicam. E a gente precisa ter essa firmeza para a gente construir uma marca de valor, né? Então, não adianta você falar, por exemplo, que você é super formal, você quer atender empresas e de repente você sabe, tipo, sei lá, grava vídeo acabando de acordar, descabelado. Então, assim, tem que ter essa coerência na transmissão da nossa imagem, porque todos os pontos de contato comunicam. E também aumentar a percepção de profissionalismo e preço. Então, quanto melhor você se posicionar, por exemplo, se eu aparecesse aqui com roupa de academia, descabelada, você ia ter uma percepção do meu trabalho. Agora, se eu apareço aqui, poxa, com o cabelo arrumado, né, de repente com uma maquiagem, num cenário diferente, com uma roupa estratégica, já tem uma percepção de valor diferenciada. Isso é muito importante. Eu separei aqui em quatro efeitos diretos que uma identidade visual coerente provoca. A primeira é a notoriedade. Então, se a gente consegue se diferenciar, ser atrativo pela imagem, a gente consegue atrair o tipo de colibri que a gente está buscando. Porque a gente está sendo estratégico na forma que a gente se apresenta. A outra é a percepção, então é comunicar valor, então as cores, as fontes, as formas, né? Elas podem falar confiança, podem falar inovação, luxo, em milissegundos. Então, assim, da pessoa olha e ela já tem uma percepção, né? Como você falou aqui da apresentação, nossa, suas apresentações são sempre. Então, assim, até esses detalhes, eu poderia vir aqui, eu vou até dar um exemplo de uma apresentação aqui que eu tinha pedido pro chat fazer para mim, para você ver a diferença. Ó, o que que você acha se fosse essa apresentação? Não é a sua cara. Não é?
Olha só, é a mesma coisa, é a mesma informação que está lá. É surreal, assim, como que faz diferença. Eu já atendi clientes que tinham uma resistência, sabe? Conta até em relação a essa questão de aparência, que falava, ai, mas as pessoas têm que ver o meu conteúdo. Gente, mas o mundo funciona assim. O mundo é um mundo de aparências. O ser humano é assim. A gente olha uma imagem para uma cena e a gente já automaticamente produz uma percepção. Então não é uma questão de você achar certo ou errado, é um fato. Isso acontece. Então, assim, se você quer que as pessoas te percebam com aqueles valores que você atribuiu à sua marca, você precisa agir como tal. Então, eu sei que muitas vezes você tira a pessoa, né, da zona de conforto e até te falo que existem algumas pessoas que rompem essa barreira, né, às vezes de não ligar muito para isso, mas vou te falar, é muito mais difícil. É muito mais difícil. A pessoa, ela, assim, ela tem que ter ou uma sorte mesmo, que eu chamo de sorte, porque é tipo um em um bilhão, entendeu? Do que tá tendo uma intenção, tipo, eu vou agir assim para alcançar esse resultado, né? Ela não tá sendo intencional. Então, construir a confiança, né? Gerar credibilidade. Então, a partir do momento que eu me apresento aqui, né, para você e estou vendendo algo para você, se eu estou me portando como uma pessoa que tenho cuidado com a minha aparência, né, que tenho cuidado com a apresentação, que tenho cuidado com o ambiente, enfim, todos os detalhes de ponto de contato, por exemplo, o atraso, né? Até isso que você comentou, do evento que aconteceu, tudo isso comunica de alguma forma. Então a gente precisa estar sempre preocupado, né, em o que a gente faz e como a gente aparece vai comunicar. Então tem que ter essa coerência visual, tanto na nossa fala, na nossa apresentação, no que a gente faz, tanto na comunicação visual em si, né, das redes, do site, as apresentações, a organização, o profissionalismo. E por fim, é, o quarto efeito seria ancorar o preço. Então, uma marca visualmente premium, ela sustenta uma percepção de valor mais alta. Então, às vezes, você está vendendo o mesmo produto, mas numa embalagem diferente, você consegue colocar um preço mais alto, né? Porque a pessoa é o mesmo produto, é exatamente. Eu estava até comentando esses dias que na época da faculdade, a gente foi fazer uma visita no Carrefour. E aí eles contaram que eles faziam uma Eu não sei se isso acontece ainda nos dias de hoje, mas naquela época, o que que eles faziam? Eles negociavam com as grandes marcas, por exemplo, sorvete, qual que é o melhor sorvete? Ah, sorvete que bom, né, na época. Aí o Carrefour, como era, né, cliente da Que Bom, negociava a um preço bem mais baixo o sorvete da Que Bom e só embalava com a marca do Carrefour e vendia mais barato do que o sorvete da Que Bom. Só que era o sorvete da Que Bom, entendeu? E assim, a mesma coisa, ele fazia isso com em todos os segmentos, com pão, pegava pão Puma. Ah, qual que é o melhor queijo? Aí e fazia isso, e só mudava o branding. Mas por quê? Porque a percepção de valor da marca Carrefour é diferente da percepção de valor da marca Que Bom. Então, a embalagem importa, né? Por mais que às vezes doa, que a gente esperneie, que a gente não concorde, que a gente não queira que isso seja uma verdade, mas é um fato. Então, a gente precisa agir estrategicamente nisso também. E quando a nossa essência é clara, o visual ele deixa de ser um gosto pessoal e passa a ser uma decisão estratégica. Então, por exemplo, na hora que você vai escolher um logo, falou assim, eu vou escolher um logo porque eu gosto da cor roxa. Então, meu logo vai ser roxo. Pode até, de alguma forma, expressar sua identidade, principalmente se o seu produto é você mesmo, né? Quando é serviço e tudo. Então, isso, de alguma forma, vai refletir da forma que você se identifica. Mas, às vezes, por exemplo, eu vou falar vai ser roxo, mas eu vou falar de alimento. Meu, roxo para alimento já é, entendeu? Então, assim, exemplo, né? Então, você tem que entender se aquilo que está sendo escolhido reflete a essência, mas também se é coerente com a imagem que você quer transmitir, daquilo que o público em geral entende sobre aquele arquétipo, né? Sobre aquela imagem. E aí, então, como que a gente vai estruturar esse briefing? Primeiro, traduzir a nossa essência. Então, a nossa personalidade de marca, as emoções centrais, as promessas percebidas, as palavras-chave que precisam aparecer visualmente. E isso a gente vai usar muito do que a gente já construiu até agora na estratégia na fase um, vai servir de base para a gente construir esse briefing. A direção estética, então, qual que é o clima visual, quais são as referências de linguagem, qual o contraste, a densidade, o nível de sofisticação, a paleta de cores que sustentam a transformação prometida e evitam sinais visuais incoerentes com o posicionamento, que eu acabei de falar, a tipografia, famílias que expressem credibilidade, energia, delicadeza, autoridade, acolhimento, enfim, conforme a estratégia que a gente definir.
os elementos gráficos. Então, quais são as formas, as texturas, os ícones, o estilo de fotografia, qual é o estilo de composição que vai reforçar a alma da marca. Então, você pode ver nas apresentações aqui da mentoria. Você consegue perceber essa coerência das imagens? E assim como eu consigo correlacionar com você, com Sim. Conseguem ver a minha essência ali, né? isso. Sim, muito bom. E as aplicações prioritárias. Então, onde que essa identidade precisa performar primeiro, né? Como que a gente converte essa identidade que a gente criou para as peças de comunicação? Então, que seja Instagram, site, apresentações, proposta comercial, materiais impressos. Então, cada rede vai pedir uma forma diferente de expressão. Por exemplo, no Instagram, é uma rede que você pode incrementar mais o design. Agora, por exemplo, quando você vai para o LinkedIn, já é um outro estilo de linguagem. Você vê menos efeitos visuais e mais voltado para o texto, tanto que os textos são maiores, sabe? É mais voltado para a própria expressão da experiência da pessoa. Então, traduzir isso também para cada rede é uma arte, né? E é isso que a gente vai procurar fazer aqui. Como que, depois de construída essa identidade visual, como que isso se traduz para os nossos canais de comunicação?